Olá, o meu nome é Hinaldo Bento e hoje a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Então, vamos lá, olha só. Essa questão da reforma da Previdência, na minha opinião, a discussão que é feita, ela é feita como se fosse uma cortina de fumaça, para não se falar do que realmente importa. Na época que os Estados Unidos estavam guerreando com o Iraque, aconteceu uma história que eu considero que reflete muito bem essa questão do debate que nós temos com relação à previdência aqui no Brasil. A história é a seguinte: um presidente americano ele disse que iria na guerra do Iraque bombardear cidades e iria matar cerca de 1 milhão de iraquianos e um médico. Ele contou para a secretária dele. E aí a secretária dele disse: por que você vai matar 1 milhão de iraquianos e um médico? Por que você vai matar um médico? E aí ele fala para ela: tá vendo que ninguém liga para 1 milhão de iraquianos? Todo mundo só se importa por que um médico? Por que um médico? Não faz sentido, né? Então, na realidade, de fato, o que essa história quer dizer é que, tipo, o governo ele esconde, no final das contas, o que realmente importa para que o povo faça a discussão do que eles queiram que o povo discutam. Olha só, por exemplo, a discussão com relação à reforma da Previdência, ela é sempre relacionada a Previdência tem déficit ou não tem déficit. A discussão também ela passa por a idade mínima ou não tem idade mínima. O modelo que está sendo proposto pelo governo agora é um modelo baseado no Chile, que tem essa ideia de capitalização. E o Chile, apesar de ele ser considerado um modelo que está sendo trazido agora para o Brasil pelos economistas do governo atual, mas olha só, essa ideia de capitalização, na minha opinião, ela não é uma ideia que seja boa para a população, porque olha só, o chileno hoje, para quem não conhece, esse é o modelo de aposentadoria do Chile. O chileno hoje ele é obrigado a pagar 10% do seu salário, 10% da sua renda, no mínimo. Ele pode pagar mais, mas ele é obrigado a pagar 10% para que no final ele possa receber a sua aposentadoria. Só que a aposentadoria é individual, a aposentadoria de capitalização. Cada um se aposenta de forma individual. Então, se você, ao longo da sua vida, você aposentou o valor lá X, você vai receber um valor X. Para resumir, resumindo, os chilenos hoje, a grande maioria dos aposentados do Chile, eles não recebem, eles recebem menos do que um salário mínimo. Então, a grande maioria dos chilenos hoje aposentados recebem menos do que um salário mínimo. Por isso que teve muito protesto recentemente com relação à previdência de lá. Então, você diz assim: ah, não, mas a previdência do Chile é boa porque o país é organizado. Então, é bom para quem? É bom porque o país é organizado, é bom porque o país consegue fazer superávit, é bom porque é bom para quem? Para o trabalhador não é bom. Por isso que me espanta quando eu vejo uma pessoa que é pobre e recebe o salário mínimo defendendo essa reforma da Previdência atual. Porque, veja só, a reforma da Previdência atual, ela diz que você tem que contribuir no mínimo 35 anos, contribuir no mínimo 40 anos para que você consiga a sua aposentadoria integral. Então, para pensar. Você precisaria começar a trabalhar com 20 anos, não ser demitido ao longo da sua vida toda, para quando chegar com 60 anos você conseguir a sua aposentadoria. Sabe, isso não faz sentido num país que nem o Brasil. Outro ponto também, que é um caso que é ruim, essa questão da capitalização. Imagina que você, aqui no Brasil, tem muito trabalho informal, que a gente chama de OIA, de esses nomezinhos assim, né? São os trabalhos informais. Então, imagina que você não contribuiu. Pronto, então você não recebe. Então, sabe, isso não é bom, tá bom? Ah, não, mas é bom para o país, para a economia do país. Não, para você, trabalhador, de forma individual, isso não é bom. Entendeu? Então, o governo ele força a população a ter que discutir o que eles querem que a população discuta. Sabe o que seria bom? Seria bom, por exemplo, eu vou me aposentar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Pronto, acabou. Isso que seria bom. Ah, eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir em um fundo de pensão e eu vou colocar lá e quando eu for me aposentar eu vou receber, sei lá, 150 mil reais. Então imagina, um senhor com 65 anos, ele vai se aposentar e ao invés de ele receber um salário mínimo do governo ou fazer como no Chile, receber metade de um salário mínimo, porque para pensar, você hoje é jovem, recebe um salário mínimo e você sabe que não dá para pagar as contas. Tem que sempre fazer um extra, fazer uma oi aqui e ali. Então imagina quando você se aposentar, você que está defendendo essa reforma da Previdência. Você vai se aposentar e você vai ganhar metade do que você ganha hoje. Como você vai pagar
remédio que quem é idoso precisa tomar, um plano de saúde para ter uma educação melhor, uma saúde melhor. Então, entendeu? Então, imagina, isso não faz sentido defender algo que vai ser prejudicial para você só porque você votou em um político que concorda com aquilo ali. Então, já que o político concorda, então eu vou ter que concordar, sabe? Então, a gente precisa evoluir do debate nesse sentido. Então, assim, enquanto a gente ficar a direita, ela é a favor da reforma da Previdência, independente se a reforma da Previdência inclui ou não os militares. Independente se a reforma da Previdência inclui ou não alguns servidores públicos ou não. Independente se a reforma da Previdência, ela não mexe nessas distorções. Ah, não, essa classe aqui é especial, eu não vou mexer. Eu vou mexer só nessa classe aqui, porque essa classe aqui é a massa de manobra, é a maioria das pessoas, é a classe que não pensa, vamos dizer assim. Não são influentes, entendeu? Esse pessoal é o pessoal que vai na onda. Então, nesse pessoal eu mexo, nos outros eu não mexo. Então, enquanto a gente fica nesse debate em que a direita ela acha isso e a esquerda, se foi a direita que propôs uma reforma da Previdência, então eu vou ser contra. Independente se a reforma da Previdência vai ser bom ou vai ser ruim. Se for do governo X, então eu sou contra. Então, enquanto a gente fica nesse debate infantil, enquanto a gente não evolui para discutir o que realmente importa, e o que realmente importa? É você realmente ser dono da sua aposentadoria. Então, imagina, o que eu queria fazer vocês refletir é, ao invés de o governo, quando você defender essa reforma da Previdência, o que você está dizendo é: eu confio nos políticos brasileiros. Eu confio a ponto de colocar o dinheiro da minha aposentadoria na mão deles. Eles vão organizar minha aposentadoria. Quando eu ficar velho, eu tenho 28 anos. Então, pela lógica, minha aposentadoria é com 65 anos. Só que eu estou acreditando que daqui ao longo de 30 anos que eu vou me aposentar, não vai haver nenhuma outra reforma da Previdência, nenhum outro político vai continuar mexendo na Previdência, entendeu? Então, eu teria que ter 35 anos de contribuição sem ter passado por desemprego, por nada, num país como é o Brasil, um país que oscila muito. Então, para pensar, quando você defende essa reforma da Previdência, é como se você estivesse dizendo isso, é como se você estivesse dizendo assim: eu confio nos políticos do Brasil, eles vão cuidar da minha velhice, eu vou ter uma velhice de qualidade, entendeu a lógica? Então, a reforma da Previdência que deveria ser defendida é: eu contribuo se eu quiser, eu não quero contribuir com o governo, porque não é uma contribuição, é forçado. Então, eu não quero que o meu dinheiro vá para a mão do político, eu quero ficar com o meu dinheiro, eu quero fazer um investimento, ou eu quero investir num fundo de pensão, até porque essa questão do Chile, veja só, a questão da teoria e da prática. Essa ideia do Chile, que foi uma ideia baseada lá em Milton Friedman, essa ideia da aposentadoria do Chile, essa ideia de capitalização, a ideia era: todo mundo do Chile é obrigado a pagar 10%, esse dinheiro vai para esses fundos privados, então tipo, não, se a gente está no fundo de pensão, que é o INSS público, ele só tem problema porque é público, vamos para o privado que vai dar tudo certo, tá? Aí o pessoal recebe metade no salário mínimo, não dá para se sustentar com metade no salário mínimo, entendeu? Por isso tem tanto protesto lá no Chile. Então, olha só, se você parar para pensar, a ideia inicial era que esse dinheiro que é obrigado os trabalhadores chilenos a pagar, esse dinheiro que é para os fundos administrados por empresas privadas, elas iriam voltar esse dinheiro para que esse dinheiro rendesse na economia do Chile. Então, o trabalhador pagaria esse dinheiro, claro, o fundo de pensão, ele não ia deixar esse dinheiro parado, ele ia fazer esse dinheiro render. Só que o que aconteceu no final das contas? Uma parte do dinheiro vai para título do tesouro, para o governo, outra parte vai para investimentos externos. Então, no final das contas, aquela ideia inicial de o dinheiro dos fundos de pensões privados ir para pequenos empreendedores, pequenos administradores, não funcionou. Então, de fato, o que eu queria deixar aqui como reflexão, como reforma da Previdência é: por que a gente vai discutir uma reforma da Previdência se a gente não está mexendo na raiz do problema? E qual é a raiz do problema da reforma da Previdência? Hoje nós trabalhamos para pagar a geração que está se aposentando agora. Então, se você parar para pensar, a geração que se aposentou, eles também não contribuíram? Meus avós, não? Eles não contribuíram? Cadê o dinheiro deles? Porque o dinheiro deles não está lá e porque eu que tenho que trabalhar para sustentar eles, e assim vai ser sucessivamente. A próxima geração vai me sustentar. Porque aquele dinheiro ali, ele já sumiu, entendeu? O governo ele tem a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, então o governo pega o dinheiro da Previdência, bota aqui, tira o dinheiro daqui, bota na Previdência. Então, o governo ele faz o que ele quiser. Então, os governantes, todo um sistema ele é feito para a gente discutir
só um ponto, enquanto a gente não discute de fato o que é a raiz do problema. E a raiz do problema é: você quer político administrando a sua aposentadoria? É isso que você quer? Você confia nos políticos a esse ponto? Quem me garante que daqui a 10, 20 anos não vai ter outra reforma da Previdência? Entendeu a lógica? Então, vamos discutir isso, vamos discutir déficit, vamos discutir idade mínima. Isso é só uma cortina de fumaça. De fato, a reforma da Previdência deveria ser: políticos, cuidem da vida de vocês, eu vou cuidar da minha aposentadoria. E aí sim, eu, com 65 anos, vamos supor que eu fosse receber, sei lá, 100 mil reais e todo o dinheiro que eu somei na minha vida toda. Aí sim, imagina, uma pessoa madura com 65 anos, com tanta experiência no mercado financeiro, mais de 20 anos aí de carteira assinada, experiência, a pessoa vai lá abrir o negócio dela. 100 mil é dela, entendeu? Aquele dinheiro todo que ela passou a vida toda dela juntando, em vez de estar na mão do político fazendo o que ele quiser, como aconteceu no Brasil, que teve momentos que o dinheiro da desvinculação da Receita da União, da DRU, foi para a Copa do Mundo, em vez do político fazer o que eles querem com o dinheiro da gente, ir para a própria pessoa e a pessoa dizer assim: eu quero agora abrir um negócio, eu quero agora viajar. Tenho 100 mil reais, tenho 65 anos, eu quero curtir, quero conhecer a Europa, não conheço. Entendeu? Então, ao invés da gente defender essa reforma da Previdência, que é atingir a raiz do problema, a gente fica nesse lado de: não, mas olha, mas aqui é o déficit, mas é a idade mínima, sabe? Os políticos, eles induzem e a grande população vai, e a gente vai se encaixando e pronto, e acabou. E a gente não resolve o problema. Qual é o problema da Previdência? O problema da Previdência é que o político administra o teu dinheiro. Esse é o problema. Esse problema está sendo discutido? Não. Isso vai mudar? Não. E isso é o Brasil. E esse é um desabafo. Um abraço e em breve vou estar gravando mais vídeos.